Meu nome é Celine, e às vezes sinto que minha existência inteira foi costurada em silêncio, ponto por ponto, como os retalhos que minha mãe alinhavava todas as noites para pagar as contas da casa. Cresci em uma casinha simples de madeira, onde o vento passava pelas frestas e fazia a cortina dançar como se tivesse vida própria. Era uma casa pobre, mas havia paz ali, paz que, mais tarde, eu perceberia ser um privilégio raro. Eu me lembro de acordar com o cheiro do café que minha mãe passava às pressas antes de ir trabalhar, e com a voz do meu pai dizendo: "Filha, coragem é algo que a gente constrói todo dia." Ele tinha mãos grandes, ásperas, manchadas de cimento. Mãos que sustentavam tudo. E quando ele morreu, levado por um acidente na obra, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Naquele dia, percebi que eu precisaria construir coragem sozinha. A ausência dele transformou minha mãe numa mulher cansada demais para sorrir e forte demais para desistir. Eu me tornei sua ajuda, sua companhia, seu consolo silencioso. Aos 11 anos, aprendi a cozinhar, limpar, costurar e cuidar de alguém que escondia a dor para não me sobrecarregar. Muitas noites, eu a ouvia chorando baixinho no quarto, e ficava parada na porta, abraçando o meu travesseiro, sem coragem de entrar. Eu repetia para mim mesma que Deus enxergava tudo aquilo, mesmo quando eu não entendia a razão de tantas perdas. Quando me casei aos 21 anos, imaginei que finalmente teria um pouco de descanso, uma vida compartilhada, alguém para segurar minha mão quando o mundo pesasse demais. Mas a vida tem ironias que só descobrimos tarde demais. Eu e meu marido dividimos poucos anos juntos antes que um caminhão bêbado atravessasse a pista e levasse tudo de mim. Tudo, exceto Henrique, meu filho ainda bebê, que ficou nos meus braços enquanto eu tentava entender por que Deus permitia que eu perdesse tanto. Naquela noite, tremendo de medo, eu segurei meu filho contra o peito e sussurrei: "Eu prometo cuidar de você, custe o que custar." E custou. Custou mais do que eu imaginava. Os anos seguintes foram de luta diária. Eu trabalhava como cozinheira em uma escola pela manhã, limpava casas à tarde e costurava à noite para completar a renda. Henrique crescia vendo minhas mãos rachadas, meus pés inchados e minha fé insistente. Eu fazia questão de dizer: "Amanhã vai ser melhor, meu filho", mesmo quando eu sabia que o amanhã seria igual, ou pior. Talvez por culpa, talvez por amor, talvez pelos dois, eu dei a Henrique tudo o que ele pedia: brinquedos, roupas melhores, cursos, festas. Eu queria que ele nunca sentisse a dor que eu senti. Mas hoje entendo que excesso de amor também é uma forma de cegueira. Eu criei um príncipe sem ensiná-lo a ser rei. Quando finalmente consegui comprar a casa onde moro até hoje, eu chorava enquanto assinava o papel, lembrando de cada madrugada em que dobrei minhas próprias dores para levantar e trabalhar. Cada parede daquela casa é fruto de um sacrifício meu. Cada azulejo conhece minhas orações silenciosas. E Henrique cresceu ali, cercado de mais do que eu tive, acreditando que o mundo sempre faria tudo girar ao redor dele. Ele dizia: "Mãe, você não precisa se preocupar", mas eu me preocupava mesmo assim. Eu sabia que o coração dele estava ficando orgulhoso demais, mimado demais, cego demais para a realidade. Aos 63 anos, sinto o peso do tempo nos ossos, mas minha fé segue firme como pedra. Minha rotina é simples: acordo cedo, arrumo a casa, faço café, converso com Deus e tento me convencer de que tudo o que vivi não foi em vão. Às vezes, fico sentada na varanda observando as árvores, lembrando das promessas que fiz a mim mesma anos atrás. E, em outras noites, deito-me com o peito apertado, perguntando a Deus se ainda existe um propósito para mim além de servir, suportar e continuar calada. O silêncio, que antes era minha fortaleza, começou a se tornar a minha prisão. Mas, naquele momento da minha história, antes de qualquer tempestade, eu caminhava acreditando que o amor e o esforço que dediquei ao meu filho um dia seriam reconhecidos. Eu acreditava que a paz voltaria, que o lar seria novamente um lugar de aconchego. Mal sabia eu que o que estava por vir não seria apenas uma provação, mas uma transformação profunda, uma daquelas que só acontecem quando Deus decide virar uma página que você nunca teve coragem de tocar. A vida ainda me ensinaria que até o silêncio tem limite, e que a justiça de Deus pode chegar como um sussurro ou como um terremoto. No meu caso, ela veio como ambos.
Eu lembro exatamente do dia em que Henrique me apresentou Viviane. Ela entrou pela porta com um sorriso que não me convenceu, desses que enchem o rosto mas não chegam aos olhos. Era bonita, elegante, tinha um perfume forte demais e uma postura que deixava claro que ela nunca precisou lutar pelos próprios passos. Quando Henrique disse, mãe, essa é a Viviane, senti algo estranho, como um sopro frio passando por dentro da casa. Não era medo, era aviso. Aviso daqueles que o coração entende antes da mente. Mas eu segurei minha impressão, porque sempre acreditei que ninguém deve ser julgado pela primeira aparência. Eu disse, seja bem-vinda, e ela apenas respondeu com um obrigada tão seco que parecia uma porta batendo. A relação dos dois evoluiu rápido demais. Em poucos meses, eles estavam falando em casamento, planos, mudança, e eu observando tudo com um aperto silencioso. Henrique parecia encantado, como se Viviane fosse um brilho que ele não podia perder. Ele falava dela com um entusiasmo que eu nunca tinha visto, e mesmo que algo dentro de mim dissesse para ir com calma, eu sorria e dizia, se você está feliz, meu filho, eu também estou. Mas não estava. A verdade é que, com o tempo, comecei a notar pequenas atitudes dela, olhares de canto de olho, sorrisos de desdém quando eu explicava algo, frases rápidas demais para parecerem inocentes. Certo dia, ela olhou para minha cozinha e comentou, engraçado como tudo aqui parece, antigo. Eu respondi, é que foi feito com muito esforço, e ela deu um riso leve, como quem não entende o valor das coisas que não comprou. Quando finalmente se casaram, Henrique decidiu que a casa onde eu vivia, aquela que construí com tanto sacrifício, era o lugar ideal para começarem a vida. Ele disse, mãe, você não vai se importar, né? Como se minha opinião fosse apenas um detalhe. Eu dizia a mim mesma que seria temporário, que era apenas uma fase até eles se organizarem financeiramente, mas logo percebi que Viviane tinha outros planos. Ela chegou com caixas, móveis, enfeites modernos e uma energia dominadora que ocupou todos os espaços. Em poucos dias, a casa já não parecia minha. Ela mudava cortinas, rearranjava estantes, criticava meus panos de prato, dizia que minhas escolhas eram ultrapassadas. Eu via a casa se transformar sem que ninguém me perguntasse nada, e engolia tudo com um nó na garganta. O pior não eram as mudanças materiais, mas as sutilezas. Viviane tinha o hábito de erguer a sobrancelha como se estivesse sempre avaliando algo em mim. Quando eu oferecia ajuda, ela dizia, pode deixar, Celine, isso aqui eu faço do meu jeito. Quando eu fazia o jantar, ela comentava baixinho com Henrique, achando que eu não ouviria. Um dia, ouvi ela dizer, sua mãe fica muito em cima, não tem seu próprio espaço, e ele respondeu, ela sempre foi assim. Fiquei parada na cozinha, segurando o pano molhado, respirando fundo para não deixar meu coração apertar demais. Eu nunca quis ser peso para ninguém. O mais difícil era sentir Henrique se distanciando sem perceber. Ele mudava de assunto quando eu começava a falar, parecia impaciente, dava mais razão à esposa do que à própria mãe. Eu tentava entender, tentava justificar, tentava me convencer de que a juventude deles precisava de espaço. Mas a verdade é que eu começava a me sentir uma estranha no meu próprio lar. Eu dizia a mim mesma que Deus estava me preparando para algo, que havia um propósito escondido em cada desconforto, que o amor era maior do que qualquer mal-olhado. Mas havia noites em que eu deitava na cama e pensava, será que isso tudo é culpa minha? Será que mimei demais? Será que errei? E a pergunta ecoava dentro de mim como um quarto vazio. Foi aí que percebi que a presença de Viviane não era apenas mudança, era invasão. Uma invasão que não batia na porta, apenas entrava. E, mesmo assim, eu continuava tentando acolhê-la, oferecendo minha mesa, minha casa, meu silêncio. Ainda não sabia que aquela mulher que eu tentava enxergar com bondade seria a mesma que, algum tempo depois, cuspiria no meu rosto. Mas naquele momento, no início de tudo, eu ainda acreditava que paciência e amor conseguiriam amaciar qualquer coração duro. Eu só não sabia que alguns corações não querem ser tocados. Com o passar dos dias, comecei a perceber que eu já não caminhava pela minha casa, eu apenas circulava pelos espaços que sobravam. A sensação era estranha, como se cada parede estivesse me observando e perguntando em silêncio como eu permiti que tudo chegasse àquele ponto.
Eu acordava cedo, como sempre fiz a vida inteira, mas agora parecia que meu despertar incomodava. Quando eu saía do quarto, encontrava Viviane na cozinha, mexendo nas panelas como se fosse dona de tudo, e quando eu tentava me aproximar, ela dizia: "Pode deixar, Celine, eu já resolvi." Não era uma gentileza, era uma barreira. Havia também um ritual que começou a me ferir mais do que qualquer palavra maldosa: o silêncio deles quando eu entrava em um cômodo. Eu podia ouvir conversas, risadas, cochichos, mas bastava eu cruzar a porta para o clima despencar. Era como se eu apertasse um interruptor invisível que desligava toda a vida da casa. E, mesmo sem ninguém dizer nada, eu sabia que eu era o motivo. Em certos momentos, eu chegava a me perguntar se, de fato, estava vivendo ali ou apenas existindo por tolerância. E isso doía. Doía porque cada canto daquele lugar tinha parte da minha história, do meu suor, do meu sacrifício. E, ainda assim, eu me sentia uma intrusa. Henrique, cada vez mais moldado pela presença dominante de Viviane, já não me olhava como antes. Havia algo nos olhos dele que eu não conseguia decifrar: impaciência, irritação, vergonha, talvez fosse simplesmente falta de carinho. Quando eu tentava conversar com ele após o trabalho, ele respondia rápido demais, sempre com frases curtas, sempre com o celular na mão, sempre com o olhar voltado para qualquer coisa que não fosse eu. Às vezes dizia: "Mãe, você complica demais", e eu ficava me perguntando o que exatamente eu complicava. Nunca me achará um peso, mas ali eu começava a considerar essa possibilidade. Aos poucos, fui me calando. Não por paz, mas por preservação. Eu percebi que cada palavra minha poderia ser transformada em uma crítica, então comecei a falar menos, a me mover menos, a ocupar menos espaço. Eu me esforçava para ser uma sombra leve dentro da casa, mas ainda assim era como se Viviane enxergasse meu simples respirar como uma afronta ao território que ela acreditava ser exclusivamente dela. Certa tarde, enquanto eu limpava a sala, ela entrou, cruzou os braços e me observou com um olhar que não sei descrever. Não era ódio, tampouco desprezo puro, era algo pior: superioridade. Falou devagar, quase degustando cada sílaba: "Você não precisa fazer isso. Eu gosto de manter as coisas no meu padrão." Eu engoli seco. Não respondi. Apenas terminei o que estava fazendo e me retirei. E, quando cheguei ao corredor, senti a garganta arder com uma vontade imensa de chorar, mas não deixei. Comecei a perceber também que ela tinha pequenas estratégias para me diminuir sem esforço. Às vezes se sentava com Henrique e comentava detalhes da vida deles como se eu estivesse surda. Outras vezes deixava coisas fora do lugar de propósito, só para apontar depois, insinuando que eu não sabia mais cuidar da própria casa. Em momentos assim, eu respirava fundo e repetia dentro de mim: "Senhor, guarda minha língua." Não porque eu tivesse medo da discussão, mas porque sabia que, se eu falasse, seria tratada como a errada. E eu me recusei a dar esse prazer a ela. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, eu me recolhia ao meu quarto e ficava sentada na beira da cama, olhando para o nada. Ali, no meu pequeno espaço, era o único lugar onde eu ainda existia de verdade. Eu dobrava minhas roupas devagar, ajeitava meus sapatos, organizava coisas que já estavam organizadas só para ter a sensação de que controlava algo. E, mesmo em meio à solidão, eu levantava minhas mãos e dizia para Deus: "Eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor não me abandonou." Era esse pensamento que me impedia de desmoronar. Com o tempo, porém, a sensação de ser invisível se tornou tão forte que comecei a questionar minha própria presença. Era como se eu tivesse sido apagada pouco a pouco, até me tornar apenas uma sombra andando pelos corredores. Eu via Henrique rindo na sala com Viviane, abraçando-a, cuidando dela, e, ao mesmo tempo, esquecendo completamente quem esteve com ele desde o primeiro passo. Eu dizia a mim mesma que mães são assim, são lembradas na infância, esquecidas na juventude e desprezadas na vida adulta. Mas, no fundo, eu sabia que não deveria ser desse jeito. E o mais curioso é que, apesar de toda a dor, eu continuava tentando manter a paz, como se ainda houvesse algo para salvar. Eu me agarrava à esperança teimosa de que um dia, de alguma forma, a bondade voltaria para dentro daquela casa.
Mal sabia eu que os dias seguintes trariam não apenas dor, mas um tipo de humilhação que marcaria minha alma. E que, mesmo assim, Deus já estava preparando uma virada tão inesperada que nenhum deles seria capaz de esquecer. Eu nunca imaginei que um dia lembraria da minha própria voz como uma ameaça para alguém. Mas, naquele fim de tarde, bastou que eu abrisse a boca para que tudo explodisse. Eu desci as escadas com um intuito simples, apenas simples de conversar. Nada demais. Eu queria pedir que eles baixassem o volume da televisão, porque eu estava com dor de cabeça. Uma coisa pequena, doméstica, cotidiana. Eu respirei fundo antes de entrar na sala, tentando escolher palavras suaves, porque eu já aprenderá que qualquer frase minha podia ser interpretada como afronta. Quando me aproximei, falei apenas: vocês podem abaixar um pouco. Estou com dor. A frase mal saiu inteira antes que Viviane virasse para mim como se eu tivesse jogado fogo no chão. Ela se levantou devagar, com aqueles olhos que sempre me avaliavam como se eu fosse um objeto fora do lugar. Nossa, Celine, você reclama de tudo. Todo dia é um drama diferente. Henrique deu uma risada curta, seca, como quem apoia sem pensar. Eu tentei explicar, tentei ser calma, mas a voz dela vinha por cima da minha, mais alta, mais agressiva, mais afiada. Você não pode simplesmente ficar no seu quarto? A casa é grande, não precisa ficar rondando aqui. A palavra rondando me atravessou como uma lâmina. Eu senti a pele do rosto esquentar, mas ainda tentei manter a compostura. Só pedi para baixar o som, Viviane. Era tudo. Só isso. Foi então que vi algo mudar no rosto dela. Uma mistura de raiva, desprezo e aquela necessidade cruel de mostrar poder. Ela se aproximou com passos curtos, irregulares, como quem está se segurando à beira do próprio limite. Eu fiquei imóvel. Não por medo, mas por incredulidade. Nunca esperei que uma discussão tão pequena pudesse desencadear algo tão violento. E então aconteceu. De repente. Sem aviso. Sem hesitação. Viviane cuspiu no meu rosto. Senti o líquido quente escorrer pela minha pele, e o mundo pareceu parar. Meu corpo congelou. Meus olhos arderam, não pelo ato em si, mas pela brutalidade gratuita, pela intenção de humilhar, pelo ódio que eu nunca fiz por merecer. Em algum lugar muito distante, ouvi Henrique dizer: você mereceu. Essas duas palavras quebraram algo dentro de mim. Não foi raiva. Não foi ódio. Foi a sensação de que, naquele instante, meu filho tinha morrido para mim de um jeito silencioso, profundo, irreversível. Eu fiquei olhando para ele, tentando encontrar no rosto dele qualquer traço do menino que eu criei, qualquer resquício do filho que eu carreguei nos braços tantas noites. Não encontrei nada. Eu não respondi. Não porque não tivesse forças, mas porque entendi que qualquer palavra dita ali seria desperdiçada em solo árido. Aquele não era mais meu filho. Aquela jamais seria minha nora. Eram dois estranhos convivendo comigo como se eu fosse uma sombra que eles empurravam de um lado para o outro. Passei a mão no rosto devagar, limpando o que nunca deveria ter sido colocado ali, e virei as costas com a dignidade que Deus ainda me permitia preservar. Enquanto subia as escadas, senti minhas pernas tremerem. Não de fraqueza, mas de consciência. Aquilo era um divisor de águas. Um momento tão simbólico que parecia ter sido escrito pelo próprio destino. Entrei no meu quarto e fechei a porta com cuidado, sentando-me na beira da cama como tantas vezes antes. Mas naquela noite, não havia silêncio, havia ruína. Ruína de anos de esforço, de dedicação, de amor mal direcionado. Ruína da esperança de que as coisas ainda poderiam melhorar. Eu tremia. Meus dedos se entrelaçavam sozinhos, como se buscassem apoio um no outro. E ali, naquele quarto pequeno, caí de joelhos. As lágrimas não vieram rápido, vieram como uma enxurrada represada por anos de paciência. E eu sussurrei uma única frase: Senhor, eu não sei o que fazer. Por um momento, achei que minha voz não sairia. Mas ela saiu. Saía fraca, mas sincera. E então, num fio de coragem, acrescentei:
mostra-me o teu tempo. Enquanto eu chorava, senti algo diferente percorrer o quarto, não era paz, mas uma espécie de preparação. Como se Deus tivesse colocado uma mão invisível sobre meus ombros e dito, sem palavras, aguenta. Não acabou. E eu acreditei. Porque, mesmo ferida, humilhada e traída dentro da própria casa, senti no fundo da alma que aquilo não era o fim. Era o começo. Acordei antes do sol. Não porque tivesse dormido bem, na verdade, não preguei os olhos a noite inteira, mas porque senti algo dentro de mim mudar. Era como se, depois de tanto tempo sendo tratada como invisível, meu espírito finalmente tivesse acordado. Fiquei sentada na cama por alguns minutos, ouvindo apenas o som do meu próprio coração, e então decidi levantar. Não por eles. Não por mim. Mas porque senti que Deus estava me conduzindo a um gesto que eu mesma não compreendia. Meus pés pareciam saber para onde ir antes mesmo que minha mente despertasse. Desci as escadas devagar, sentindo o frio do piso sob a planta dos pés, e caminhei até a cozinha, onde o ar ainda tinha cheiro de madrugada. Acendi a luz e respirei fundo. Havia uma estranha calma dentro de mim, uma serenidade tão profunda que parecia incompatível com a noite anterior. Abri a despensa, tirei farinha, ovos, leite, frutas. Comecei a preparar a massa do pão com movimentos lentos, circulares, quase ritualísticos. Nunca havia sentido minhas mãos tão firmes. Enquanto sovava a massa, sussurrei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não havia revolta, não havia dor, havia propósito. Um propósito que eu não entendia, mas obedecia. Enquanto o pão crescia no forno, cortei frutas com a delicadeza de quem arruma flores, preparei sucos, arrumei a mesa com tudo o que eu tinha de melhor. Bolos que eu guardava para visitas, geleias que fiz meses atrás, toalhas que quase nunca usava. A mesa ganhou cores, perfumes e uma beleza que fazia a cozinha parecer outra casa. Quando coloquei o último prato, parei diante da mesa e observei o resultado. Era tanta fartura que, por um instante, senti que não era eu quem estava ali. Parecia que minhas mãos tinham sido guiadas por algo maior. E então, sem aviso, senti um arrepio subir pela minha nuca, não de medo, mas de antecipação. Como se eu estivesse prestes a assistir a algo que mudaria tudo. Um pensamento inesperado atravessou minha mente. Hoje, Deus mostra quem está no controle. Sentei-me na ponta da mesa, mantendo minhas mãos cruzadas sobre o colo, e esperei. O som dos passos deles ainda estava distante, abafado, mas eu já sabia o que viria. O primeiro a descer foi Henrique. Ele apareceu no batente da porta com cara de quem acabou de acordar, o cabelo bagunçado, a expressão pesada. Quando viu a mesa, abriu um sorriso torto, não de surpresa, mas de superioridade. Bom, finalmente você entendeu o seu lugar. A frase caiu no chão como uma pedra. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não entrou no meu peito. Não feriu. Não perfurou. Apenas ecoou. Eu olhei em silêncio, com a calma de quem já havia chorado tudo o que precisava chorar. Viviane veio atrás dele, arrastando os chinelos, com aquele olhar que sempre parecia medir meu valor. Ao ver a mesa, sorriu de um jeito presunçoso e murmurou, era só isso que faltava. Senti o ar ao meu redor mudar. Eles achavam que aquilo era submissão. Eles achavam que eu estava ali para servi-los, para pedir perdão, para aceitar o papel que tentavam me impor. Mas havia algo no ambiente, algo invisível, mas poderoso, que deixava claro que nada estava como parecia. Viviane se sentou, Henrique puxou uma cadeira com desdém, e eu permaneci imóvel, olhando para a porta da cozinha como se esperasse alguém. Porque eu esperava. E não era um pressentimento qualquer. Era certeza. A certeza de que Deus estava prestes a virar a página que eu nunca consegui virar sozinha. Foi então que eu ouvi o som. 3 batidas firmes na porta da frente. Henrique franziu o senho. Viviane olhou para mim como se eu fosse a culpada por qualquer coisa que estivesse prestes a acontecer. Mas eu não me movi. Permaneci sentada, com a postura ereta, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos na entrada. O coração deles bateu mais rápido,
eu percebi pelo silêncio repentino. O meu, no entanto, estava firme. Certo. Preparado. A maçaneta girou. E naquele instante, antes mesmo de ver quem entrava, eu soube. Deus estava trazendo alguém até mim. Alguém que mudaria tudo. A porta se abriu devagar, sem pressa, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir ao que estava prestes a acontecer. Henrique e Viviane olharam imediatamente para trás, impacientes, esperando ver algum vizinho inconveniente ou alguém pedindo algo. Mas quando a figura entrou, o ar mudou dentro da casa. Eu observei a expressão deles se transformar, primeiro confusão, depois surpresa, e então um medo que nem sequer conseguiram disfarçar. Eles congelaram. Eu, não. Porque, naquele instante, tive certeza de que Deus estava orando cada lágrima que derramei em silêncio. Quem atravessou a porta foi alguém que nenhum dos dois esperava ver ali. Alto, sério, bem vestido, carregando uma pasta preta nas mãos e o olhar firme de quem não veio para gentilezas. Ele me viu primeiro. E, antes mesmo de cumprimentar Henrique ou Viviane, inclinou a cabeça para mim com respeito. Celine, espero não estar atrapalhando, disse ele com uma calma que contrastava com a inquietação que tomou conta da cozinha. Eu senti meu coração se aquecer. Não de emoção humana. Era outra coisa. Algo espiritual. Como se uma verdade muito antiga estivesse finalmente vindo à tona. Henrique levantou-se num salto, nervoso. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz quebrando no meio da frase. Viviane ficou pálida, tão pálida que parecia prestes a desmaiar. Eu observava tudo em silêncio, como quem assiste uma peça da qual já sabe o final. Aquele homem caminhou até mim e puxou uma cadeira, sentando-se ao meu lado como se fosse natural, como se aquele lugar lhe pertencesse. Eu senti um peso sair dos meus ombros quando ele abriu a pasta e disse, sem rodeios, Celine, acho que está mais do que na hora de você saber de tudo. A frase caiu no ambiente como um trovão. O medo de Viviane escorreu pelo rosto dela como suor. Henrique ficou imóvel, com a respiração curta, parecendo lutar contra algo que sabia ser inevitável. O homem tirou de dentro da pasta vários papéis, documentos, fotos, contratos, extratos, conversas impressas, tudo organizado. Eu não entendia completamente o que estava vendo, mas entendia que aquilo dizia respeito a mim. E ao que estavam fazendo comigo. Foi então que ele começou a explicar. Com detalhes. Com fatos. Com provas. Meu coração batia, mas minha alma permanecia firme. Ele revelou que havia sido procurado semanas antes, não por mim, mas para me atingir. Revelou que Viviane e Henrique estavam tentando encontrar uma forma de me retirar da minha própria casa, usando manobras financeiras escondidas de mim, envolvendo dívidas feitas no meu nome, documentos falsificados e até uma tentativa de transferir parte dos meus bens para terceiros. Eu não conseguia mover um músculo. Não por choque, mas por confirmação. Algo dentro de mim sempre soube que havia uma escuridão crescendo ali. Viviane tentou interromper. Isso não é verdade. Ela deve ter inventado isso. Mas a voz dela tremia tanto que mal conseguia terminar a frase. O homem continuou, implacável, revelando datas, registros, assinaturas, inclusive uma que tentaram imitar. Henrique engoliu seco. Seus olhos iam de mim para os papéis, e então para Viviane, como se estivesse vendo pela primeira vez a mulher que escolheu. Eu, no entanto, apenas respirava fundo, mantendo minha postura calma. Porque eu sabia que aquela não era uma revelação humana. Era justiça de Deus. E quando Deus resolve revelar, ninguém esconde. Celine, ele disse olhando diretamente para mim, você não tem ideia do quanto tentaram te prejudicar. Mas agora tudo está aqui. E você não vai perder nada do que é seu por direito. Senti meus olhos arderem, mas não chorei. Não ali. Não diante deles. Viviane desabou na cadeira, escondendo o rosto entre as mãos. Henrique caiu sentado, como se as pernas tivessem desistido de sustentá-lo. O silêncio que encheu a cozinha era denso, pesado, quase palpável. Eu olhei para cada um deles e,
pela primeira vez desde que tudo começou, me senti vista. Verdadeiramente vista. Não como um estorvo. Não como um peso. Mas como alguém cujo valor finalmente havia sido revelado, não pela minha voz, mas pela verdade que sempre pertenceu a Deus. E ali, naquela mesa que preparei com minhas próprias mãos, percebi uma coisa com absoluta clareza. A humilhação havia acabado. E a exaltação estava apenas começando. Quando o silêncio tomou conta da cozinha, senti como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração comigo. A presença daquele homem ao meu lado, tão firme, tão clara, tão irrefutável, trazia uma autoridade que eu jamais teria força para reivindicar sozinha. Era como se Deus tivesse colocado sua mão sobre a mesa e dito: agora chega. E naquele instante, eu entendi que nenhum sofrimento passa despercebido pelo céu. Nenhuma lágrima cai sem propósito. Nenhum joelho dobrado em segredo fica sem resposta. O homem fechou a pasta devagar, como quem encerra um julgamento. Henrique ainda estava sentado na cadeira, pálido, com os olhos arregalados, respirando rápido. Eu observei, não com raiva, porque Deus já havia arrancado isso de mim, mas com a dor silenciosa de quem vê o próprio filho tropeçar no abismo que cavou. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Abriu a boca 2, 3 vezes, até finalmente conseguir dizer: mãe, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Não era hora de desculpas improvisadas. Não era hora de conversas vazias. Era hora da verdade. Viviane, por sua vez, estava se desfazendo em lágrimas. Não lágrimas de arrependimento, mas de medo. Medo das consequências. Medo de perder o conforto que achava que possuía. Medo de ver o castelo de manipulação desmoronar diante de todos nós. Ela repetia: isso foi um mal-entendido, eu posso explicar, mas suas palavras caiam no chão sem força, sem credibilidade, sem Deus. Os olhos dela, antes tão afiados e cheios de arrogância, agora eram apenas 2 poços vazios onde a soberba finalmente se afogava. Celine, disse o homem ao meu lado, com voz baixa porém firme, você não só tem seus direitos preservados, como também tem o controle total da casa. Tudo está no seu nome. Nada pode ser mudado sem a sua assinatura verdadeira. E eles responderão legalmente pelo que tentaram fazer. Senti algo que há muito não sentia: liberdade. O peso que me prendia àquela situação se quebrou como grilhões caindo no chão. Henrique, ao ouvir aquilo, caiu em si de forma brutal. Ele levou as mãos ao rosto e começou a chorar, chorar como um menino perdido, como o filho que um dia segurou minha mão para atravessar a rua. Ele murmurava: mãe, eu não sabia, eu deixei ela me influenciar, eu ouvi em silêncio. Meu coração, ainda que ferido, era de mãe. E mãe não deixa de sentir, mesmo quando aprende a se proteger. Mas eu também sabia que amor não é aceitar migalhas. Amor é limite. E ele precisava aprender isso. Eu me levantei devagar e fiquei diante dos 2. Minha voz saiu calma, tão calma que até eu me surpreendi. Vocês tentaram tirar de mim aquilo que construí com sacrifício. Tentaram me diminuir, me ferir, me apagar. Mas Deus viu tudo. E Deus revelou tudo. Não para me vingar, mas para me libertar. As palavras pareciam preencher o ar, como se tivessem sido guardadas para aquele exato momento. Viviane baixou a cabeça, soluçando. Henrique chorava abertamente. E eu continuei: eu não desejo mal a nenhum dos 2. Mas eu não vou mais viver sob humilhação. O homem ao meu lado confirmou com um aceno. Ele explicou que providenciaria todas as medidas legais: proteção do patrimônio, bloqueio de qualquer movimentação, investigação das tentativas de fraude. Viviane quase caiu da cadeira ao ouvir a palavra fraude. Henrique tentou segurá-la, mas ela se afastou, desesperada, como se finalmente visse a própria escuridão refletida diante de si. As consequências virão, ele disse, sem cerimônia. E não há mais como evitar. Viviane saiu da casa correndo, tropeçando nos próprios passos, dizendo que ia respirar. Não voltou naquele dia. Nem no seguinte. Ali,
eu entendi que a máscara dela havia caído completamente. Henrique ficou, encolhido na cadeira, parecendo menor do que jamais o vi. Ele perguntou com a voz falha: Mãe, você me perdoa? Eu respirei fundo. O perdão, para mim, não vem de imediato, ele é construído como uma ponte. Mas eu sabia que precisava dar um passo. Perdoar, eu perdoo. Mas confiar, isso você terá que reconquistar. Ele chorou de novo, como se aquilo o atingisse mais do que qualquer outra coisa. Um choro que não trazia apenas culpa, mas reconhecimento. Reconhecimento tardio, mas necessário. Nos dias que seguiram, a casa voltou a ter silêncio, não um silêncio opressor, mas um silêncio limpo, leve, pacífico. Viviane, temendo as consequências, pediu separação e saiu da vida de Henrique sem olhar para trás. Descobri depois que ela já procurava outro lugar para morar enquanto tentava me tirar do meu próprio lar. Cada um colhe o que planta. E o campo dela estava repleto de espinhos. Quanto a Henrique, ele se mudou para um pequeno apartamento e começou uma terapia, pela primeira vez na vida encarando as próprias falhas. Vinha me visitar aos poucos, tentando construir algo real entre nós. Eu recebi, com cautela e com coração firme. Mãe perdoa, mas mãe também aprende. E eu? Eu recuperei a minha casa. A minha paz. A minha voz. Organizei meus dias como desejava, com tranquilidade, sem ser pesada, sem ser calada. Reencontrei amigas antigas, voltei a frequentar a igreja com alegria, reatei laços que havia deixado de lado por causa do sofrimento que escondia. E, ao final de cada tarde, quando sento na varanda e vejo o céu mudar de cor, eu sei que cada lágrima foi vista pelo Senhor. Que cada joelho dobrado foi ouvido. Que a justiça dele não falha, ela só chega na hora exata. Por muito tempo, achei que o silêncio fosse minha fraqueza. Hoje, entendi que foi minha proteção. E que, quando Deus decide falar por nós, ninguém consegue nos calar. A humilhação acabou. A verdade venceu. E a exaltação, essa, o céu inteiro testemunhou. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!